Voltamos. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui da perspectiva interculturalista, intercultural, e a autora aqui diz assim: a perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Não se trata apenas de reconhecer e respeitar, mas de promover integração. Então, o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais das nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum. Deixa eu parar aqui. Por quê? Porque vejam que a autora entende algo que é muito importante, que é o seguinte: existe assimetria, no plural, né? Existem assimetrias entre os diversos grupos socioculturais. E o importante não é apenas que haja reconhecimento e respeito, mas que todos os grupos socioculturais tenham oportunidades e possam viver numa sociedade realmente democrática e justa. Então, é muito importante que exista um diálogo entre esses grupos sociais para a eliminação das desconfianças, para que eles possam negociar a participação, o papel de cada um na sociedade, para que eles possam ajustar benefícios, interesses, para que possam construir um projeto comum de sociedade, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade. Ok? Maravilha. Então, para que exista a construção de um projeto comum, deve haver diálogo, e havendo diálogo, a consequência é que exista aí a negociação cultural. Inclusive, é desde criança que o sujeito aprende já a reconhecer diferenças, respeitar diferenças e interagir com as diferenças. Então, uma educação para a negociação cultural, ela começa, na verdade, na vida da criança desde cedo. Porque desde cedo a criança já aprende a dialogar, negociar com os diferentes na escola. Então, esse processo de integração, esse processo intercultural, ele já é construído desde cedo, quando nós estamos falando de educação. Bom, aqui tranquilo, não é? E os desafios para a educação intercultural? Quais são os desafios? Necessidade de desconstrução dos paradigmas preconceituosos, monoculturais e etnocêntricos, das práticas escolares, o que exige o combate à naturalização dessas práticas, que vão desde as políticas públicas aos conteúdos escolares. Quando a gente fala de conteúdos escolares, por exemplo, você olha para um livro didático, se esse livro didático apenas oferece conteúdos, né, visões de mundo que sejam estereotipadas, visões de sociedade que sejam estereotipadas, indiferença, individualismo, etc., apenas reproduz aquilo que é considerado como bom dentro de uma sociedade capitalista, nós precisamos questionar esse livro didático, descolonizá-lo muitas vezes, fazer com que ele atenda à ideia de interculturalidade. Articulação entre igualdade e diferença nas políticas e práticas educativas, buscando reconhecimento das diferenças de conhecimentos. As culturas carregam conhecimentos diferentes. Então, normalmente, os conhecimentos dos grupos diferentes dos outros são simplesmente desvalorizados. Eles não são, muitas vezes, considerados dentro da escola. O que, na verdade, considera o conhecimento, o saber do outro é o currículo oculto. Dentro do currículo oculto, a gente encontra ali o saber do outro, mas a escola não traz esse conhecimento para ela, para o seu planejamento. A escola está preocupada com aquele conhecimento que foi oficialmente definido para ser ensinado dentro dela. Os saberes, os conhecimentos que os outros trazem para dentro da escola, que os membros de outros grupos culturais trazem, eles não são valorizados pela escola.
Ainda, saberes e práticas dos grupos sociais mediados pelo paradigma da educação para todos, emergente especialmente a partir dos anos de 1990. Tá? A gente teve, por exemplo, a conferência de Jomtien, na Tailândia, né, que vai trazer essa preocupação de oferta de educação para todos, valorizando os diversos grupos culturais. Resgate das identidades culturais individuais e coletivas. Então, a escola precisa trabalhar com isso. Como que o professor trabalha isso? Ora, a criança ela mora numa comunidade, ela vem de um bairro, ela vem de uma família. Será que ela conhece a cultura do bairro, da família? Será que os alunos sabem, né, quais foram as culturas que contribuíram para a construção daquela cidade onde ele mora? Então é preciso resgatar isso a partir de projetos interdisciplinares, projetos com os alunos, com a participação da família, das famílias. Promoção de experiências de interação entre culturas com o objetivo de relativizarmos a nossa cultura e nos colocarmos perante os outros de forma respeitosa, reconhecendo-os como portadores de sentidos de uma cultura, mas não apenas como pequenos momentos de interação, e sim um projeto em que esta ocorra em caráter sistemático. Relativizarmos a nossa cultura. Normalmente a gente entende que a nossa cultura é a base para o progresso. A minha cultura é que é boa para progredirmos, para crescermos, a minha cultura é que deve ser seguida. Se o outro ainda não tem as mesmas crenças, os mesmos saberes do que eu, os mesmos costumes, etc., porque ele precisa melhorar e se aproximar de mim. Não. Não existe cultura boa, não existe cultura ruim. Existem culturas diferentes. Então, essa relativização da cultura, ela é importante. E nós temos que ter consciência disso, né? Dessa relativização. Empoderamento dos atores sociais historicamente menos privilegiados ou mesmo discriminados, abrindo possibilidades para que sejam sujeitos da vida social. O que seria o empoderamento dos atores sociais historicamente menos privilegiados? Ora, gente, parece bobeira isso que eu vou falar para vocês, mas quando o negro ele ganha mais oportunidades para estar na faculdade, quando o índio ganha mais oportunidades para poder cursar um ensino superior, ele está se empoderando. E não é um empoderamento que significa agora o índio, né, ou o negro, ou o imigrante, enfim, agora eu estou num patamar superior. Não, eu estou construindo essa vida digna porque estou recebendo oportunidades. Eu posso viver como os outros dignamente. Eu posso viver como os não excluídos dignamente, porque existe essa oportunidade. E isso está relacionado à equidade. Então, qual é o papel do Estado? É realizar ali políticas equitativas que levem oportunidades a todos. O empoderamento não é refazer a hierarquia social, inverter a hierarquia social. Não é isso. É fazer com que todos possam viver de forma digna, não é? Oferecer oportunidades a todos. Formação para uma cidadania aberta e interativa, capaz de reconhecer as assimetrias de poder entre os diferentes grupos culturais e de trabalhar os conflitos e promover relações solidárias. Então, são os desafios para a educação intercultural, ok? E a gente vai falar agora sobre o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo, Vinícius? É a visão de mundo em que o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Então, todos aqueles que se distanciam dos meus valores, dos meus comportamentos, das minhas raízes, eles são subjugados. Eles são sempre vistos como inferiores. Eles têm a oportunidade de se desenvolver quando eles se aproximam da minha cultura. Quando se distanciam, eles são cada vez mais subjugados, cada vez mais vistos como inferiores. Então, em outras palavras, é a supervalorização da própria cultura e a desvalorização do outro. Ok? Etnocentrismo. Inclusive, considerando que
existe hierarquia cultural, ou seja, existe a hierarquia, existe a cultura boa e a cultura ruim, a cultura, no caso, civilizada e a não civilizada. E nós devemos romper com esse tipo de ideia e olharmos para o relativismo cultural. É óbvio que não de forma nua e crua, né, de forma ingênua, mas é importante nós identificarmos que as culturas são diferentes. São diferentes. Bom, exemplo, Vinícius, aqui, né, de pensamento etnocêntrico. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, onde o pensamento etnocêntrico prevaleceu, o imperialismo europeu. Imperialismo, neocolonialismo. Europeu, que foi inaugurado por volta de 1884, 1883, 1884, no Congresso de Berlim. Tá? Bom, qual é a ideia aqui? Qual é a função do europeu? O europeu vai promover uma partilha da África, do continente africano e de parte da Ásia, do Sudeste Asiático. Obviamente, interessado em matéria-prima, a Europa passa por um momento de intensa industrialização, está preocupado com matéria-prima, está preocupado com um desenvolvimento industrial ainda mais acelerado e vai iniciar um novo processo de colonização, o neocolonialismo ou imperialismo, promovendo ali a partilha da África e do Sudeste Asiático. Mas é preciso justificar isso, não é? Então, a função do europeu é promover um processo civilizatório, civilizar. Essa é a justificativa. A nossa intenção é civilizar os povos diferentes. Por quê? Porque esses povos africanos e asiáticos não têm ainda, não desenvolveram ainda a cultura europeia. Então, os modelos de administração europeu, a economia, os modelos econômicos, os costumes, os hábitos, as crenças, a religião, então, eles não desenvolveram ainda essa cultura europeia. E o europeu precisa ajudá-los a desenvolver, porque a cultura boa é a cultura europeia. E eles estão distantes ainda dessa cultura europeia. Nós temos aí, então, o pensamento etnocêntrico, né? E que é influenciado, que tem aqui como influência, eu vou colocar como base teórica, o positivismo. O positivismo. Então vejam, uma questão, quanto à cultura, a minha cultura é superior à do outro? Então a gente precisa fazer essa análise, tá? Não, diferente. Exemplo de pensamento de base para a prática etnocêntrica. Auguste Comte, a humanidade poderia ser considerada única em sua espécie. Ou seja, superou-se a ideia de que haveria outras formas de existência que não fosse a mesma humanidade europeia e civilizada. Aqui nós temos, inclusive, como base filosófica, dentro do positivismo, a lei dos 3 estados. Toda nação, todo grupo social tende a passar por 3 fases ou estágios ou estados de desenvolvimento, de evolução. Tá? Então, a primeira fase é a fase teológica. Os grupos mais primitivos, bem atrasados, eles estão nessa fase teológica. Que, na verdade, significa o quê? Para explicar o mundo, a gente vai atrás do sobrenatural. Então, aqui nós temos o fetichismo, monoteísmo, politeísmo. Como que, por exemplo, numa fase mais mitológica, o grego explicava um fenômeno natural? Ora, ou um deus está muito bravo,
com os humanos ou ele está muito feliz com os humanos. Então, os fenômenos eles são explicados a partir de visões mitológicas. Tá? A partir, por exemplo, do pensamento politeísta ou até monoteísta. Num estágio de transição de desenvolvimento, a sociedade ela alcança uma fase metafísica. Já há uma tentativa de explicar os fenômenos. A gente já sabe que os fenômenos eles não são provocados simplesmente pela vontade dos deuses. Existem forças abstratas que contribuem para que as coisas aconteçam, estejam em movimento, mas eu ainda não consigo explicar, eu não consigo observar exatamente que forças abstratas são essas. Então nós estaríamos aí numa fase de transição, na fase da metafísica. E existe a fase positiva. Essa aqui é científica. O que isso quer dizer? Chega um estágio em que a sociedade ela consegue encontrar explicações para os diversos fenômenos. Então esse último estágio é um estágio de evolução mental da razão humana. Tá? É um estágio de evolução mental da razão humana. Ou seja, agora não se trata apenas de imaginar, buscar respostas a partir da imaginação. Agora, a observação é fundamental e o ser humano ele consegue desenvolver formas, métodos de observação para explicar a realidade, os fenômenos naturais. Então nós teríamos aí as primeiras ciências positivas, como a matemática, física, química, biologia. E o Auguste Comte, inclusive, baseando-se nisso, ele se interessa pela explicação da sociedade. Será que é possível nós termos uma ciência que explique a sociedade? E a sociedade, a partir de Comte, passa a ser explicada da mesma forma que os fenômenos naturais são explicados pela química, pela biologia, pela física, por exemplo. Bom, então aqui nós temos a base teórica, o positivismo, a base teórica, inclusive desse pensamento etnocêntrico. Qual é a função do europeu? Em outras palavras, é levar um determinado grupo social, elevá-lo, na verdade, fazer com que ele saia aqui da fase teológica, do estado teológico até metafísico para o positivo científico. Civilizar é isso. E o Comte, inclusive, entendia que todos os grupos sociais, todas as sociedades tendem a alcançar esse estágio mais evoluído, esse estado mais evoluído. Algumas vão fazer isso mais rapidamente, outras não. Mas a tendência é que todos os grupos sociais, todas as sociedades alcancem esse estágio mais evoluído. A ideia do evolucionismo também é uma base do pensamento etnocêntrico, promoveu as bases para a discussão do outro de maneira definitiva, colocando-o como parte da mesma humanidade. Os evolucionistas postulavam uma unidade entre as culturas, como se todas tivessem de dar conta de problemas idênticos, e que mais cedo ou mais tarde os primitivos chegariam às formas de civilização. Tá? Então, positivismo, evolucionismo, andam juntos aí. Andam juntos. Tá? Bom, pessoal, a ideia do pensamento etnocêntrico, a gente encontra também outros eventos, por exemplo, nos conflitos árabes-israelenses, a gente encontra também nos movimentos neonazistas, ok? Vamos lá, outra visão, a antropologia. Então, para romper com essas bases, a gente vem para uma outra visão, a antropologia. A antropologia, em vez de pensar aqui em uma unidade entre as culturas,
os estudos antropológicos vão começar a identificar as diferenças entre as culturas. E, na verdade, o que a gente percebe é que os diferentes grupos culturais não estão preocupados com os mesmos problemas. Eles têm os seus próprios problemas. Então, eles buscam desenvolvimento com base nos seus próprios problemas. Bem, com a preocupação de compreender o outro sincronicamente, houve necessidade de se realizar o trabalho de campo. O antropólogo precisa viajar até o outro para conhecê-lo. Então, para conhecer o índio, o antropólogo precisa ir até as tribos indígenas. E o que a antropologia descobriu? Ela descobriu que os índios não são todos iguais. Que existem diferenças enormes entre os grupos indígenas, que eles são muito diferentes. A partir do momento que esse trabalho de campo foi realizado. Então, o antropólogo precisa viajar até o outro para conhecê-lo, interpretá-lo e reconhecê-lo. Vem aí o papel, então, importante da antropologia. E é interessante porque aqui há uma preocupação com a questão da alteridade. Então eu começo a me preocupar com o seguinte: como que o outro enxerga o mundo? E a gente vai perceber que o outro enxerga o mundo com outros olhos. E eu começo a tentar entender, então, a tentar ver o mundo com os olhos do outro e compreendê-lo, compreender os seus costumes, não subjugar como não civilizado, mas compreender por que agem de tal forma, quais são esses costumes, de onde vêm esses costumes, qual a importância desses costumes. Ora, o índio, a partir de uma visão etnocêntrica, é o quê? Índios são todos iguais, eles são preguiçosos, eles não produzem ciência. A partir dos estudos antropológicos, os índios têm a sua forma de vida, eles construíram historicamente formas diferenciadas de viver, de se agrupar, de sobreviver, desenvolveram cultura, desenvolveram ciência, práticas, ciências, saberes diferentes de tribo para tribo. Ora, não tem como subjugar, não é? Não tem como comparar, na verdade, essas culturas. Elas são diferentes porque elas lidam com problemas diferentes e se originaram em contextos diferentes. Então, o trabalho de campo é muito importante para a relativização do olhar sobre o outro. Tá? Então, esse trabalho de campo é fundamental para isso, para a relativização do olhar sobre o outro. Ok? Então, a gente começa a perceber que o outro é tão complexo quanto nós, só que dentro do seu modo de viver, dentro do seu estilo de vida, ali com base nas suas preocupações. E aqui eu tenho também uma citação do Tomás Tadeu da Silva, que diz: a antropologia contribuiu para tornar aceitável a ideia de que não se pode estabelecer nenhum critério transcendente pelo qual uma determinada cultura possa ser julgada superior à outra. Eu não posso comparar as culturas, porque, como eu falei, elas nasceram em contextos diferentes, estão preocupadas com questões diferentes. A gente elimina, então, aquele pensamento positivista e evolucionista. Não tem um critério para que eu possa comparar e julgar uma cultura superior à outra. As diversas culturas seriam resultado das diferentes formas pelas quais os variados grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e históricas, realizam potencial criativo. O que é o potencial criativo? Ora, um grupo que vive em montanhas, ele tem que aprender a produzir casas em montanhas. Um grupo que vive em praias, ele tem que aprender a construir casas em praias. Basicamente é isso. Um grupo que vive no deserto, ele precisa aprender a sobreviver no deserto. E ele vai criar ali as suas tecnologias, as suas formas, os seus instrumentos que possibilitam essa sobrevivência. Tá? O que seria uma característica comum de todo ser humano, ou seja, o potencial criativo é uma característica comum de todo ser humano, todos nós temos. Mas nós exercemos esse potencial de formas diferentes, dependendo do contexto em que atuamos.
ok? Então, na verdade, os estudos antropológicos eles foram fundamentais para que a gente pudesse questionar o pensamento etnocêntrico, positivista e também evolucionista, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer mais uma pausa e a gente já volta para fazer a análise do tema aqui, diferença e identidade e o currículo multiculturalista.